Diga glória a Deus. Essa é uma verdade, é uma realidade, né? E que a igreja, ela não está distante disso, nós vivemos isso, né? E eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, lá em Mateus capítulo de número 28, nós vamos ler do versículo de número 19. E o versículo de número 20, que vai falar um pouquinho qual é a sua missão. Todos acharam? Digam amém. Quem não achou, diga: eu estou no telão. Está no telão já? Está no telão. Então vamos lá? Portanto, ide e fazei discípulo de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Feche teus olhos. Pai amado, é no nome de Jesus, nesta noite que o teu Espírito Santo, Senhor, possa se ministrar ao nosso coração e que a tua palavra, Senhor, nesta noite será ministrada. Ela possa encontrar um coração quebrantado, um coração moldado pelo Senhor, um coração, Senhor, como uma terra fértil, onde a palavra será ministrada como uma semente, e essa semente crescerá, germinará e florescerá para a glória do teu nome. Senhor Jesus, leve preso todos os nossos pensamentos à tua palavra, e que possamos nesta noite ser edificados por ela. O Senhor coloque anjos, Senhor, nos quatro cantos deste lugar, e que possam ser ministradores em nossos corações. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, escute só. Qual é o grande desafio da igreja hoje? Qual é o maior desafio da igreja hoje? O maior desafio da igreja hoje é levar a palavra. O maior desafio que a igreja tem hoje é fazer com que as pessoas conheçam verdadeiramente quem é Jesus. E para alguns que estão aqui, que têm talvez de 35 anos, 40 anos acima, quem tem 35 anos, 40 anos acima, levante a mão, faça isso a mão. 35 anos, 45 anos acima. Só vocês. Jesus amado. Então nossa igreja é todo mundo novo, todo mundo lindão, jovenzinho. Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês, presta atenção. Você sabe que a nossa geração, a minha geração, a geração que tem acima de 35, 40 anos, é uma geração que é privilegiada. Mas daqui a pouco vou falar dos mais jovens também, mas agora é a nossa, que vou chegar aos 50. Então é a nossa mesmo, né? Então o que acontece? A nossa geração é uma geração privilegiada. Por quê? Nós pegamos a virada de um milênio. Olha que coisa boa. São poucas pessoas que alcançam isso. Mas nós pegamos essa virada do milênio. A virada do ano 2000. Você faz parte dela. E eu me lembro que na virada do ano 2000, rapaz, tinha um burburinho no meio da igreja, aquele negócio louco. Muitas profecias, eu não sei se eram profecias ou se eram profetadas mesmo, que diziam o seguinte: 2000 chegará, mas não passará. Quem lembra dessa história aí, por favor, levante a mão. Tanta falta de sabedoria, na verdade, mas aconteceu. E eu me lembro que, nessa época, rapaz, quando foi a virada do ano, o povo estava assustado com o negócio. E tinha muitas pessoas assustadas, porque achavam que o mundo ia acabar. Mas não acabou. Estamos aí. Então nós somos uma geração privilegiada.
A segunda coisa que somos privilegiados. Quem tem acima de 30, 35 anos de idade. Nós somos a geração que saiu, que conheceu o analógico e agora nós tivemos a oportunidade de conhecer o digital. Esta é a geração. A geração que, para ligar a televisão, alguns tinham que ir lá e ligar ela. A geração que tinha um rádio. A geração que não era digital. Era uma geração analógica. Uma geração que, para falar de Jesus, ela precisava sair do seu lugar, ela precisava andar, ela precisava ir longe para falar de Jesus. Esta geração analógica que o único meio de informação que ela tinha era o rádio ou a televisão. A televisão, o que a televisão falava era a verdade exclusivamente e única verdade. Dos jornais e telejornais. Uma geração que sentava à porta de casa no final da tarde para ver as crianças correrem e brincarem na porta. Uma geração que quando faltava alguma coisa, ia lá no vizinho e pedia um pouquinho de açúcar, um pouquinho de café. Quem já fez isso aqui, por favor? Sem medo, sem vergonha. Esta é a geração analógica. A geração que viveu um momento, talvez para alguns, nostálgico da história. Uma geração que quando chegava na igreja, ele sabia que ele estava num lugar extremamente preparado e reservado para Deus. Uma geração que não conhecia a maioria dos jogos eletrônicos, a não ser aqueles que você ia no fliperama. Quem lembra do fliperama aí? Você ia no fliperama. Quem lembra disso? Levante a mão, por favor, aí. Eu sei disso, cara, eu sei. Ia no fliperama. Uma geração que aprendeu a viver na escassez. Sabiam disso? Uma geração que tinha prazer em ir visitar um parente, ir visitar um amigo, tinha prazer de estar ao lado dessas pessoas. Uma geração analógica. Uma geração que quando chegava na igreja,
O som parecia uma caixa de abelha. O som da guitarra estridente nos ouvidos. Uma pregação, talvez não com tanto conhecimento, mas com um diferencial cheio de unção. Uma geração analógica. Uma geração que quando você falava assim, vamos abrir a Bíblia no livro de Ruth, todo mundo já sabia. Vamos abrir Abacuque, todo mundo conhecia. Uma geração analógica, que viveu o seu tempo. Uma geração que conviveu com os hinos ou louvores que mexiam não somente com o interior, mas traziam paz. Uma geração que não conhecia nem o que era disquete. Uma geração que conhecia apenas o toca-fita. Talvez muitos de vocês aqui não conheceu. Talvez de vocês nunca viram. Uma grande parte de vocês não viram. Mas esta geração, que lá no passado ofereceu o melhor que tinha para Deus, dentro das suas limitações, dentro das suas dificuldades, mas ofereceu o melhor. Mas hoje eu fico feliz, porque Jesus me deu a oportunidade de conhecer os dois lados. Ele me deu a oportunidade de conhecer o lado da televisão preto e branco, que depois se tornou a cores, mas que a cores não tinha nada. Era uma tela na frente, com as faixas amarela, azul e não sei o quê. Quem lembra disso aí, por favor? Quem lembra dessa? Ó, pai, tem algumas pessoas aqui que lembram, hein? Coisa boa. No mínimo você tem que estar acima de 45 anos para lá, 50 anos, né? Mas eu me lembro dessa fase. Eu me lembro desta época que não tinha muito. Não tinha muitas coisas para poder tirar a nossa atenção. Uma época que não tinha Netflix, uma época que não tinha Amazon Prime, uma época que não tinha WhatsApp, que não tinha celular, que não tinha nada disso, mas que passou. E eu sou tão grato a Deus, porque me deu a oportunidade de conhecer esse lado. E aí quando foi no final da década de 90, entre 90, 91, 92, começam então as mudanças. Começa então uma transição do analógico para o digital. Vocês sabiam que em 10 anos tudo mudou tão rápido que todos os anos para trás que levaram para mudar não conseguiu mudar.
E em 10 anos mudou tudo. Transformou tudo. E nós estamos vivendo mudanças. E essas mudanças continuarão. Chega no final de 90, então algumas coisas começam a ser mudadas. A primeira coisa que vai sendo mudada, começa a chegar então no mercado brasileiro. Eu não sei falar o nome, só vocês vão lembrar disso, né? Eu sei do PlayStation, mas antes do PlayStation teve outro. Como é que chamava o outro aí? Me ajuda aí. Hã? Super Nintendo, exatamente. Aí chega o Super Nintendo. Cara, foi uma revolução no negócio. Foi uma revolução. Logo em seguida, começa as transformações. O celular chega, ainda para poucos, mas chega. E algumas pessoas ficavam assim, moço, como pode alguém estar falando numa coisa que não está ligada a nada e consegue falar no mundo todo? Mas as mudanças não param por aí. As mudanças continuam. Logo em seguida vem o PlayStation 1, 2, eu não sei nem qual está mais, não sei se é 3 ou se é 4, sei lá. As mudanças chegaram. Daqui a pouco chega o celular. E a evolução continua. E vai continuando a evolução. E as coisas vão modernizando. Está modernizando. E cada dia que passa, mais coisas modernizadas vão ficando. Mas a grande pergunta que eu faço é: e a missão? E a sua missão? Os tempos mudaram. As informações que eram analógicas agora são digitais. A Bíblia, se você quisesse ler a Bíblia, você precisaria comprar uma e ler. Hoje, não necessariamente, porque você tem ela aí disponível no seu celular. Tudo mudou. Tudo mudou. Pastor, a sociedade mudou também? Mudou também. A sociedade mudou. E eu vou provar para vocês que mudou. Era normal, pelo menos na época do analógico, era normal as famílias reunirem nos domingos e sentarem todo mundo juntos, almoçarem, conversarem, brigar também, por que não dizer? Mas estava tudo bem, saía dali, estava tudo resolvido e a coisa caminhava. Mas hoje mudou, porque as famílias não precisam estar juntas fisicamente. Só que muitas das vezes a gente não percebe que a única coisa que não mudou foi a missão. A única coisa que não mudou foi a palavra de Deus. Ela continua a mesma. E continuará sendo a mesma. Pastor, mas até as igrejas mudaram. Pastor,
Até a Bíblia mudou. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, que para mim e para você que está aqui hoje é o único manual de regra e fé. Mas para muitos hoje, esta Bíblia não é totalmente mais a voz de Deus. Foi o homem que escreveu. E para muitos hoje, essa Bíblia precisa ser atualizada. Por isso nós vamos ver as Bíblias, já tem Bíblia que é inclusiva, que tira algumas coisas dela. Então, nós estamos vivendo um momento de mudança, de transição, de transformação, do analógico para o digital, do ser humano que era mais compreensível, mais amável, para um ser humano agora mais egoísta, um ser humano cada vez agora mais pensando em si mesmo. Tudo está mudando. Tudo está mudando. E aí eu pergunto, nessa ciranda da vida, será que também nós não mudamos? Será que também nós não nos atualizamos? Já parou para pensar sobre isso? Neste mundo de hoje, o que você levava para saber 3, 4 semanas, você fica sabendo no mesmo dia. Neste mundo de hoje, aonde não se forma mais pensadores, porque a informação chega e vai embora. No mundo de hoje, aonde grande parte das pessoas tem dificuldade de falar em determinados assuntos, porque não tem assunto. É por isso que nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais individualista e muitas das vezes isolacionista. Vocês já perceberam que o mundo mudou de tal forma que as pessoas hoje estão preferindo ficar sozinhas do que ter relacionamentos? Mudou. Tudo mudou. Mudou a tal ponto que um relacionamento que era algo de Deus se perdeu. Não tem valor mais. A sociedade mudou. E eu, como pastor, eu preciso ter consciência de que mudou. E que nunca mais vai voltar o que era antes. Ah, como eu queria que voltasse nos meus 30 anos, nos meus 25 anos de idade. Porque, rapaz, eu vou falar uma coisa para vocês. Ah, que saudade que eu tenho. Não do que acontecia lá. Porque, com todo o respeito, irmãos, eu com 25 anos de idade, rapaz, eu não sentia dor de nada. Eu não sentia dor na perna. Eu pulava no púlpito, não sentia nada.
Mas hoje, não posso fazer isso mais. Porque o tempo mudou. E esse tempo que mudou, da idade, ele é diferente do tempo da sociedade. Porque o tempo da idade, ele vem, independente de você queira ou não, ele vai chegar. Independente de você queira ou não, você vai ter os pés de galinhas aí nos seus olhos. Essa pele linda, maravilhosa que você tem hoje, com o passar do tempo, ela vai murchar. E alguns falam assim: ah, que saudade. Não é verdade? Quando eu olho a minha foto de 25 anos de idade, eu falo: oh, papai, cabelão bonitão. Naquela época, diferente de hoje, naquela época eu usava meu cabelo repartido no meio certinho assim, ó, jogado para cá e para cá, puxado para trás. Mas o tempo passa. Para uns o cabelo cai, para outros os cabelos ficam brancos. E aqueles que não ficam brancos têm que pintar. Mas o tempo passa. Só que o nosso dia a dia, a ciranda que eu falo que é a sociedade, ela vai te envolvendo de uma forma tão grande, tão poderosa, que você não consegue parar para ver e meditar o seguinte: qual é a minha missão? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso continuar fazendo? E a missão é muito clara. A missão diz assim: olha, portanto, ides e fazei discípulos de toda a nação. E para fazer discípulo, existe uma diferença muito grande. Você não faz discípulo falando. Você só faz discípulo com testemunho. Quem entendeu, diga amém. Você não faz discípulo dizendo: faça isso, faça aquilo outro, faça isso, faça aquilo. Não. Você só vai fazer discípulo fazendo, sendo exemplo no seu dia a dia, com as suas atitudes, com a sua maneira de ser, de agir. Você começa a fazer discípulo. E se você não tomar cuidado, com o passar do tempo, você vai perdendo a noção da sua missão. E quando você perde o objetivo da sua missão, o propósito da sua missão, vai acontecer algo que é o seguinte: se você não estiver fixo na missão que Deus te deu, durante a caminhada, você perde o objetivo. E quando você perde o objetivo da sua caminhada e da sua visão, muitas das vezes você se frustra na caminhada. Muitas das vezes você, perde a alegria. O que eu quero trazer para vocês hoje é que, independente se a sociedade mudou ou não mudou, se é digital ou não, porque nós estamos vivendo um mundo digital, independente de tudo que está acontecendo, a palavra de Deus não mudou. Ela continua sendo a mesma, e Jesus continua sendo o mesmo. E Jesus está dizendo assim: filho, não tire os olhos de mim. Não tire os teus olhos da missão. Porque se você tirar os olhos da missão, se você tirar os olhos de Jesus, a sociedade te envolve. Porque não falta entretenimento para fazer você sair da missão.
Entretenimento é o que mais tem hoje, é ou não é? O que mais tem hoje. E se você não tomar cuidado, esta modernidade, sabe, tudo que está acontecendo, e às vezes você nunca parou para pensar, na verdade a Bíblia está se cumprindo dia após dia. As pessoas com a modernidade não tem tempo de ler Bíblia mais, mas tem tempo de passar horas e horas no celular. Sim ou não? As pessoas não têm tempo para orar mais, mas tem tempo de sobra para poder ver um programa de TV. Não que eu sou contra, não tem nada disso. O que está acontecendo hoje é que tudo que está sendo preparado é para tirar você da missão, é para tirar os teus olhos de Jesus, é para tirar você do propósito. Uma pessoa sem propósito é uma pessoa que se torna fácil de ser manipulado ou manipulada. Mas quando se tem propósito, quando se tem visão e não abre mão dela, é difícil de alguém tirar você da chamada. E eu quero que você reflita sobre tudo isto hoje. Será que toda essa modernidade, que é muito bom, é excelente, é gostoso, como é maravilhoso? Eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu sou um cara que gosta de digital, eu gosto de acompanhar as novidades, sou um cara que gosto disso demais. Mas se tem uma coisa que eu nunca posso me esquecer, é que eu tenho um propósito, que eu tenho uma missão, e que nenhuma dessas outras coisas podem me tirar deste propósito. Quantas pessoas se perderam porque tiraram a visão de Jesus? Quantas pessoas têm se perdido porque, sabe, Deus já ministrou no coração dele e dela, dizendo assim: você tem uma missão, você tem um propósito. Mas com o passar do tempo, ele perdeu o foco do propósito, ele perdeu o foco da missão. E quando você perde o foco da missão, quando você perde o foco do propósito, você se torna presa muito fácil do sistema. E o sistema é forte. E cada dia que passa, mais forte vai ficar. Porque quanto mais aproxima a volta de Jesus, mais forte o sistema vai ficar. Qual é o propósito do sistema para tirar você da missão? Qual é o propósito do sistema? Por que o sistema foi criado e como ele está sendo criado e ele está sendo desenvolvido para tirar você da missão? Primeira coisa que o sistema foi criado e desenvolvido, primeiro, destruir a família. Destruir o respeito. Hoje você chega numa sala de aula, você não sabe quem é o professor e quem é o aluno. Eu não sei se foi ontem ou se foi hoje, mas se vocês viram, me ajude por favor. Uma professora foi morta por um aluno. Quem viu essa notícia, por favor? Vocês viram a notícia? Foi morta por um aluno. Aonde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo?
Uma sociedade que, se ela perder o foco, querido, escuta, presta atenção no que eu vou te dizer. Se você perder o foco de Jesus, se você perder o foco da missão, do propósito, você vai sendo, de certa forma, você vai sendo aos poucos distanciando, e daqui a pouco você perde a alegria, daqui a pouco você perde, sabe, aquele fogo interno de caminhar segundo a vontade de Cristo. E você então começa a dar ouvidos àquilo que distancia você de Deus. Não se engane, não se turbe o vosso coração. Os dias são maus. Não se turbe. Eu estava lendo um editorial, acho que é da Última Hora, e dizia o seguinte, falando do Brasil, não estou falando do mundo, mas do Brasil. A quantidade de pessoas hoje que estão migrando de igreja para igreja é assustador. As pessoas estão numa igreja hoje, daqui a um ano você pergunta, não, já estou na igreja tal. Passa um ano, não, já estou na igreja tal. Irmãos, nós estamos vivendo esse momento. Por que estamos vivendo esse momento? Última hora. Porque a partir do momento que você não cria raiz, que você não cria fundamento, sabe o que acontece? Você se torna presa fácil do sistema. O sistema te envolve. Porque se você não tem comprometimento, se você não tem propósito, se você não tem uma visão clara daquilo que Deus te chamou, sabe o que acontece? Se você não cria isso, se você não busca isso para a tua vida, você vai se tornando presa fácil. Daqui a pouco o tempo passa. Daqui a pouco se foi. Não se engane. Estamos vivendo os dias que Paulo dizia assim, olha, não deixe de congregar conforme é costume de muitos. Mas nós estamos vivendo os dias hoje que a modernidade chegou, digitalizou, e que hoje você vai na internet, você ouve quem você quer, na hora que você quer e no momento que você quiser. Só que do outro lado você não conhece a pessoa, você não sabe quem é a pessoa, mas fala bonito, fala lindo, fala maravilhoso. Só que para fazer discípulo, filho, tem que andar junto, tem que estar juntos, não adianta. E a pergunta que eu te faço hoje: não perca o propósito. Feche teus olhos. Não perca o propósito. Não perca. Não perca o propósito. Não perca. Não perca o propósito. Não perca a visão. Jesus te chamou para você fazer discípulos. Mas para você fazer discípulo, você precisa estar na caminhada. Você precisa estar dentro do propósito. Você precisa estar dentro da visão, da missão. Porque se você não estiver no centro da missão e da vontade de Deus, você não conseguirá fazer discípulos. Pelo contrário, você vai ser discipulados. Não por Cristo, nem pela palavra. Você vai ser discipulado pelo sistema. E o sistema hoje para que família? Tudo é família. O sistema hoje Deus é relativo. Tudo é relativo. O sistema ensina que você pode crer no Deus que você quiser. Se você entra na internet, está
parecendo mais uma guerra de rinha do que o ensinamento do Evangelho. Um criticando o outro, falando mal do outro. E você não tiver cuidado, se você não tiver no propósito, na missão, na visão, você vai sendo engolido por estas coisas. E daqui a pouco, até a fé que você tem começa a ser abalada. Até o propósito que Deus colocou no teu coração começa a ser abalado. Daqui a pouco, o teu chamado, que era tão latente, tão real na tua vida, agora passa a ser algo não tem nenhuma importância a mais. Não sabendo você que aquilo que Deus preparou para você, Ele jamais vai tirar, é seu. O problema é que o sistema, ele nos tira de debaixo da mão de Deus. O sistema, ele nos atrai, retira-nos de debaixo do propósito de Deus. Porque viver no sistema, como o sistema quer, é excelente, entre aspas. Porque com o passar do tempo você vai perceber que a tristeza vai invadir o seu coração, que a alegria vai passando e que tudo vai se distanciando. Mas quando você tem um propósito, quando você tem uma missão, irmãos, nada tira você do objetivo. Paulo escrevendo, ele vai dizer: prossigo para o alvo da minha soberana vocação, que é Cristo Jesus, o meu Senhor. Foque os teus olhos no Senhor. A tua visão é o Senhor, a tua missão é o Senhor, o teu propósito é o Senhor. Porque se você não crê isto e guardar isto no seu coração, sabe o que vai acontecer? O sistema, ele vai solapando você aos poucos. É no programa de TV, é no rádio, é na internet. Ele vai solapando você, devagarzinho. Ele vai solapando. E daqui a pouco, se você não tiver confiante no propósito e na chamada de Deus, daqui a pouco que você estava nesta caminhada, estava bem, estava feliz, estava alegre, porque Jesus estava no controle, mas o sistema foi solapando você, a atualidade vai solapando você, tudo vai mudando. E se você não tiver cuidado com a palavra de Deus, com o reino de Deus, daqui a pouco essa caminhada que deveria ser aqui, daqui a pouco você começa a fazer isso aqui, ó, e começa a caminhar em outra direção. E na medida que você vai caminhando em outra direção, o seu propósito vai ficando em segundo plano, e daqui a pouco em terceiro plano, e daqui a pouco já não existe mais propósito, já não existe mais chamada, já não existe mais missão. Sabe por quê? Porque o sistema corrompeu você. Mas Jesus nesta noite está falando para mim e para você assim: filho, não se deixe corromper. Se você tem um propósito, se você tem uma missão, não se deixe corromper. E saiba de uma coisa: por mais que tudo corrompa, Jesus está dizendo para você assim: eu sou seu Deus, eu te ajudo, você é meu escolhido, você é meu filho, eu não vou desistir de você. Uma coisa que me chama muita atenção é quando Elias faz algo extraordinário
e derrota os 450 profetas de Baal. E Jezabel fala que vai matar ele. E ele corre e foge para a caverna, de medo. E ele fala: Senhor, mas só sobrou eu, só tem eu agora. Não. Lá em Israel ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram diante dos ídolos. Tem 7.000 joelhos que estão se dobrados na presença de Deus. Sabe por quê? Porque quando você tem um propósito, quando você tem uma missão, não importa o que vai acontecer na sua vida, você vai continuar na caminhada, você vai continuar crendo. Ainda que todos dizem que é impossível, você vai continuar dizendo: é possível, porque Deus está comigo. Ainda que para muitos é loucura, para você é alegria, porque é Deus cuidando de você. Qual é a tua missão? Qual é o teu propósito? Deus está te chamando para algo muito maior. Aos que viveu essas mudanças, parabéns, é um privilégio. Mas você que agora está nessa nova realidade digitalizada, é um momento de você se apegar mais ainda a Cristo e dizer: Senhor, eu quero viver uma novidade de vida, eu quero uma transformação da minha vida, eu quero que os meus filhos cresçam conhecendo Jesus, eu quero que a minha família cresça conhecendo Jesus. E eu sempre falo o seguinte: quanto mais tempo você investe no reino de Deus, quanto mais tempo você investe nas coisas de Deus, menos tempo você terá depois para resolver problemas. Então, abrace a missão, faça discípulos. E os discípulos que você tem que fazer, primeiramente, é os da própria casa. Depois nós vamos partindo para outros. É por isso que a Bíblia diz assim: do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Do que adianta cuidar das coisas de Deus se você não cuida da sua própria casa? Querido, a maior missão minha e sua hoje é fazer discípulos conforme a Bíblia ensina, e discípulos dentro da nossa família, discípulos dentro da nossa casa. É importante fazer missões fora? Excelente, maravilhoso. É importante sair do Brasil? Maravilhoso. Mas a maior missão que você tem é fazer discípulos dentro da sua própria casa. Porque que adianta você ganhar o mundo e perder sua família? Do que adianta você ganhar pessoas e perder sua esposa? Do que adianta você ganhar pessoas e perder seu esposo? Deixa eu dizer para você uma verdade, escute só. Pouco se fala assim, mas eu tenho coragem de falar. Uma das maiores verdades é que durante a caminhada, se você perdeu o propósito, se você perdeu o chamado da visão, se você deixou a missão, o sistema vai engolir você. O sistema vai tirar a fé de você. Mas se você não permitir isso e continuar olhando para Jesus, caminhando firme na missão, fazendo a obra de Deus com amor e com dedicação, amando ao Senhor, sabe o que vai acontecer? Deus jamais vai te abandonar.
O diabo pode fazer o que ele quiser, mas ele não tem poder sobre a sua vida. Você é lavado, remido no sangue do Cordeiro. E aonde você estiver, os anjos do Senhor vão estar com você. Aonde você colocar as plantas do seu pé, o Espírito do Senhor está com você. Por onde você andar, a presença do Senhor é real sobre a tua vida. O que você for fazer, Deus está contigo. Não se esqueça, filho, não se esqueça. Não esqueça da missão. Não esqueça do seu chamado, do seu propósito. Ah, pastor, mas eu estou assim. Ei, é porque você perdeu a chamada. Você perdeu o propósito. E o diabo é terrível. Ele vai te iludindo, ele vai te iludindo, ele vai te iludindo. Daqui a pouco você perde. É por isso que nós estamos vivendo uma realidade brasileira hoje triste, que é o seguinte: as pessoas estão mudando de igreja como mudam de camisa, ou como muda de vestido. As pessoas estão mudando de igreja como muda de sapato. E é exatamente isto que o diabo quer. Porque quando isto acontece, querido, você vai perdendo o foco da missão, você vai perdendo o foco do chamado, você vai perdendo o foco, sabe, do propósito de Deus para a tua vida. Não abra mão disto. Não abra mão. É o momento de você se apegar verdadeiramente com o Senhor e abraçar a tua causa, abraçar o teu propósito. E Deus vai honrar a tua vida. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Esta mensagem falou com você? Se falou com você, levante a tua mão que eu quero orar por você agora. Levante a tua mão bem alta assim comigo, bem alto. Deus abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aleluia. Pode baixar a tua mão. O Espírito Santo do Senhor está aqui. Adore ao Senhor. E o governo está nele, vejam ele traz consigo a sua recompensa virá. Soberano em poder virá. Ele virá. E o governo está nele, vejam ele traz. Ele virá. A sua recompensa Ele virá. por ele que eu estou gastando a minha vida. E Ele está falando com você aqui hoje. Tudo por amor. Ele está falando com você. Dono dos meus Ele está dizendo para você assim: filho, filha, por ele o teu chamado, estou gastando o propósito pelo qual você perdendo vem aqui na terra, tudo por amor. ainda está de pé. Apenas se apegue a este propósito. Apenas se apegue a esta verdade. Soberano em poder. Não que você não tem que ser uma pessoa digital. Não, não é isto. Isto vem para o bem. Governo está nele, Mas está nas tuas mãos. vejam ele
a capacidade de escolher o que é bom e o que não é bom. Está nas tuas mãos a capacidade de dizer: isto eu quero, isto eu não quero. Está nas tuas mãos a capacidade de dizer: vou buscar a Deus. Em vez de viver uma vida no entretenimento, eu quero é Deus. Está nas tuas mãos. Jesus está dizendo para você assim, ó: a tua missão não acabou. Se apegue ao propósito que você foi chamado. Se apegue ao propósito que você foi chamado. Eu vou orar com você agora. Ore comigo. Pai amado, no nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, que o Senhor nos ajude na caminhada. Porque são tantas as modernidades, são tantas as facilidades, são tantos entretenimentos. Senhor, me ajude, Senhor, a filtrar tudo isto, para que eu não deixe a minha visão escapar da minha missão. Que o meu propósito seja muito maior, a tal ponto que, se for para mim abster de algumas coisas, eu vou me abster, porque eu quero que o propósito do Senhor seja realidade na minha vida. Que o propósito do Senhor seja realidade da vida da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, do meu esposo. Senhor, não permita que eu fique, Senhor, em cima do muro, indeciso, mas que eu possa, Senhor, ter a visão clara, ter o objetivo claro, para onde eu quero ir e o que eu quero ser. Não deixe, Senhor, que eu venha a ser moldado pelo sistema que está aí fora, mas me ensine, Senhor, com amor. Me ensine, Senhor, através da tua palavra, que eu venha a ser moldado segundo a tua vontade, caminhando dentro do propósito pelo qual o Senhor me chamou, pelo qual o Senhor me vocacionou, e que a missão que o Senhor me deu, jamais eu perca o alvo dela. Senhor, me ajuda, Senhor, nas fraquezas, me ajuda, Senhor, naqueles momentos que muitas das vezes as minhas forças já não estão suficientes. Senhor, me ajuda, Senhor, a voltar novamente ao propósito. Me ajuda, Senhor, a voltar novamente à missão. Me ajude, Senhor, a ter uma compreensão clara do teu chamado para a minha vida. Senhor, me ajude, Senhor, nas minhas fraquezas, porque o Senhor conhece profundamente o meu coração. O Senhor conhece lá dentro do meu coração, aonde ninguém conhece, aonde ninguém foi, mas que está lá. Senhor, me ajuda, limpando o meu coração, para que eu possa, Senhor, se apegar tanto, mas tanto à minha missão, à visão, o propósito, que nada me tire do objetivo, que é alcançar o Senhor, que ter uma vida transformada pelo Senhor, que ter uma vida pautada no Senhor, cheio, Senhor, da chama do Senhor, do teu Espírito. Pai, porque fraco sou,
Não somos perfeitos, mas o Senhor tem nos levantado para fazer a diferença. O Senhor tem levantado pessoas nesses últimos dias que não se dobrará, que não deixará ser levado, Senhor, por tantas coisas que vai tirando-nos da missão. Senhor, nos ensina com teu amor que a melhor coisa que tem é quando nós estamos no centro da tua vontade, é quando nós estamos no centro do teu propósito. Porque quando nós estamos no centro do teu propósito, Senhor, o nosso coração se alegra. É por isso que a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é tão forte que mesmo no meio da tristeza ela saltará. Senhor Jesus, nos ajuda para uma vida melhor, um propósito melhor, uma chamada melhor, uma família melhor, um cristão melhor, um cidadão melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, um esposo melhor, um filho melhor. Pai, nos ajuda nesta caminhada, em nome de Jesus. Amém. Todo diga graças a Deus. Se você estiver ao lado da sua esposa,